telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo, ó Pai, pela oportunidade de nós estarmos juntos em torno da tua palavra. E eu te peço, Senhor, revela-nos a tua palavra. Dai-nos, ó Deus, a tua direção. Abençoa-nos, ó Pai, de uma forma extraordinária, Senhor, para que nós possamos, ó Deus querido, testemunhar do teu poder, para que nós possamos, ó Pai querido, mostrar aquilo que o Senhor tem feito através de nós, frutificando esta palavra através da ação do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é atitudes em torno da salvação e cura do paralítico. Meus irmãos, na nossa vida, nós precisamos ter atitude, nós precisamos fazer algumas coisas, precisamos sair da inércia, precisamos nos movimentar. Você sabe que o corpo humano, ele se movimenta o tempo todo. Por exemplo, o nosso coração. Se o nosso coração parar de se movimentar, o nosso corpo não tem mais vida. Porque o coração, ele precisa estar o tempo todo se movimentando e o tempo todo bombeando sangue no nosso corpo. Quando você perde esse movimento do coração, aí pessoas vão precisar te socorrer, ou me socorrer, ou qualquer um de nós, porque o coração, ele não pode ficar parado, ele tem que estar se movendo. A atitude do coração, ela precisa ser constante, o nosso órgão que nos mantém vivo. O que você precisa compreender? Quando você é uma pessoa que diz assim: eu vou ficar parado, eu já fiz muito. Já pensou se o seu coração falasse para você: eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, você sabe quantas batidas eu tenho que dar por dia, sabe quantas vezes que eu tenho que jogar o sangue para as suas veias, eu já trabalhei muitos anos, eu acho que está na hora de eu parar. Você vai falar para o seu coração: não para não, continue funcionando. Então assim é a nossa vida. A nossa vida, ela não pode estar baseada na inércia, ela tem que estar baseada no movimento, na atitude. Quando eu tomo a atitude de me movimentar, quando eu tomo a atitude de me levantar, quando eu tomo a atitude de me locomover, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: eu estou vivo e eu vou continuar, e eu vou seguir adiante. Quando uma pessoa, ela para de se movimentar,
e ela fica deitada, e ela perde o ânimo. O que acontece? Começa a aparecer dores nas costas, nas pernas. O corpo que estava em perfeito funcionamento, por causa daquela parada, por causa daquele desânimo, o corpo vai atrofiando. Vocês observem os atletas. Os atletas, eles precisam ter um condicionamento físico para que eles possam estar desenvolvendo a sua atividade esportiva. E quando um atleta, ele se lesiona, ele se machuca, e ele passa por um tratamento, depois ele tem que voltar a aprender a fazer os movimentos, a fortalecer a musculatura, para que depois ele volte a praticar a atividade que ele praticava. Isso mostra que quando o músculo está parado, ele vai atrofiando. O músculo, ele precisa de movimento. O nosso corpo precisa de movimento. Isso é o natural da vida, é nós nos movimentarmos, é nós nos movermos. E aqui, irmãos, quando nós temos esta visão natural, não estamos falando aqui de nada que não seja natural. E nós dizemos assim: para eu conseguir me levantar, eu tenho que me mover, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que fazer algo para me levantar. Para eu caminhar, a mesma coisa, eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter vontade, eu preciso querer. Estas pessoas em torno da salvação e da cura do paralítico, nós vamos observar as atitudes que essas pessoas tiveram. E vamos analisar com a nossa vida, se nós estamos tendo atitudes semelhantes ou não. Se nós estamos caminhando na direção correta, ou se em algum momento as nossas atitudes também podem ser atitudes erradas. E nós podemos estar fazendo coisas que não era para a gente estar fazendo. Estamos tendo um esforço em algo que não vai nos trazer o resultado que nós precisamos. Porque também, irmãos, muitas pessoas que são pessoas de atitude, são pessoas que vão fazer as coisas, às vezes acabam fazendo coisas que não é para fazer. Então, além de ter atitude, é preciso ter as atitudes corretas. É preciso você refletir sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está trabalhando. Você precisa compreender a atitude que você está tendo, qual resultado ela vai te dar. O seu comportamento, qual resultado vai trazer para você. Aqui, no entorno deste homem, a notícia foi a seguinte: Jesus Cristo chegou em Cafarnaum e está em casa. Ele está em casa. A notícia espalhou. Vocês estão sabendo o que? Jesus está aqui, está ali, ó. Está na casa dele ali, ó. Está pertinho de nós. E a notícia espalhou. E a Bíblia mostra aqui que várias pessoas tiveram a atitude de ir até Jesus. Então aquelas pessoas foram chegando, foram entrando na casa, foram ocupando os cômodos, foram ocupando os lados de fora da casa. Estava lotado, cheio, encheu tudo, a casa, a parte externa, porque as pessoas queriam estar com Jesus naquele momento. E qual foi a atitude de Jesus? A Bíblia diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Então a atitude de Jesus era pregar a palavra. A atitude de Jesus era ensinar, era falar, era transmitir o conhecimento. Tinha pessoas que queriam ouvir e Jesus queria falar. Jesus pregando, as pessoas ouvindo, esse era o movimento daquele local. Quando você está na presença de Jesus, você tem que ter uma disposição de ouvir o que o Senhor Jesus tem para ministrar, ouvir o que o Senhor Jesus tem para fazer. No final do texto que nós lemos, você observa que aquelas pessoas que estavam ali, parte delas não aceitaram o que Jesus falou, parte delas não aceitavam o ensinamento de Jesus, mas estavam ali numa atitude apenas de curiosidade, apenas para ver o movimento, apenas para ver aquilo que estaria acontecendo naquela casa. Irmãos, eu estou aqui para ouvir a voz de Jesus. Se você estiver na atitude correta, você vai estar na atitude de dizer: Senhor, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, fala porque eu quero ouvir a tua voz. Essa é a atitude correta.
A atitude de curiosidade, eu vou lá para ver o que acontece, eu vou lá para ver o que vai ser, o que ele está falando, e depois ficar no interior, no pensamento, falando, não, eu não concordo muito com isso, eu não concordo muito com aquilo, eu não sei se isso está muito correto. Porque existem pessoas, irmãos, que elas ficam ruminando, ficam pensando e ficam debatendo consigo mesmo. Ela está aqui numa atitude tranquila. Do lado de fora você não vê a atitude dela, você não vê. Mas por dentro, no pensamento, ela está ali, pensando, eu não concordo, não era para ser dessa maneira, por que estão fazendo desse jeito? Por que estão fazendo daquele jeito? Olha isso, olha aquilo. Ela está parada, tranquila, mas o seu pensamento está trabalhando em contrário. Ela está pensando contra. Então, não é uma atitude visível, mas é uma atitude de pensamento. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a atitude de pensamento que nós temos quando nós estamos diante da presença de Jesus? O que nós pensamos quando nós estamos ouvindo a palavra de Jesus? O que nós pensamos quando nós estamos diante de Deus? E isso fica, irmão, como uma reflexão para nós. Dentro deste contexto, você vai observar que Jesus, ele conhece o pensamento que nós estamos pensando. Eu não sei o que você está pensando, mas Jesus sabe. Por isso, irmãos, que nós não podemos ser falsos com Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros com Jesus. Porque Ele sabe aquilo que nós pensamos. Eu não sei o que você está pensando. Você não sabe o que eu estou pensando. Mas uma coisa é certa. Jesus sabe o que se passa na nossa cabeça. Então até a atitude do nosso pensamento, para onde nós levamos as nossas ideias, é importante para Jesus. Então até na nossa forma de pensar, nós precisamos refletir. Será que eu estou pensando certo? Será que aquilo que eu estou pensando está no caminho certo? Ou será que está no caminho errado? E aqui, Jesus, irmãos, ele permanece pregando a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Como a notícia espalhou, veja a atitude de 4 homens. Naquela época, eram 2 madeiras e um pano no meio. Provavelmente eles juntavam os panos, costuravam, amarravam o pano. A marca deles era isso. Era um pano no meio, uma madeira de um lado, outra do outro. Eles colocavam o enfermo ali e cada um segurava numa ponta e carregavam o enfermo. Poderia ser feita também inteira de madeira, mas a maioria dos historiadores acredita que era dessa forma. 2 madeiras e o pano no meio, amarrado ou costurado. Para vocês entenderem como era. Então aqueles homens tiveram a seguinte atitude: nós vamos levar este paralítico que não pode andar para que Jesus possa abençoar a vida dele. Esse era o pensamento dos 4. Para carregar uma pessoa acamada não é fácil, porque a pessoa pesa, o corpo é pesado. Então precisava de ter 4. Irmãos, não sei se vocês já procuraram alguma vez na sua vida, você tem que arrastar um móvel, aí você liga para um e fala, estou precisando aqui de 4 homens para poder arrastar um móvel. Irmão, se você conseguir arrumar 4 homens para fazer alguma coisa, você me avisa, porque eu quero aprender o segredo. É difícil. Para você juntar 4 homens para carregar peso, ou para carregar alguém, primeiro, quando você vai conversar com o homem, ele pergunta assim, mas é para quê? A primeira atitude do homem é ficar sentado, parado, é para quê? Porque ele vai avaliar se aquilo serve ou não. Até ele ter uma atitude, todas as mulheres que estão aqui entendem esse mistério que eu estou falando. Até o homem ter uma atitude, ele tem que ser preparado. Você tem que começar a falar. Tem mulheres que falam com o marido uma semana antes, para só ter o resultado. Por quê? Porque você vai conversando com ele, vai falando até ele absolver, entendeu? Precisa às vezes de dias para o homem entender o que ele precisa fazer. E isso, meus irmãos, as pessoas pensam assim, por que os homens se tratam gritando e brigando um com o outro? Porque se você falar numa boa, o homem não faz. Então às vezes você está falando, irmão, faz favor, ele não vem, irmão! Aí ele vem, peraí pastor, peraí, estou indo.
Às vezes a gente vê mulheres e homens histéricos com outro homem, mas é porque a pessoa já perdeu a paciência, ela já está cansada, ela já dá logo um grito e rapidinho assusta e faz. Irmãos, olha, presta atenção no que aconteceu. Eles conseguiram, esses 4 homens de atitude, porque para juntar 4 homens para carregar o enfermo, então era importante para eles levar aquele paralítico até Jesus. Irmãos, esta é uma grande lição para nós. Nós precisamos ter a atitude de trazer pessoas até Cristo, de trazer pessoas à presença do Senhor, de trazer pessoas para que Jesus possa abençoar a vida delas. Irmãos, eles não tinham certeza de nada, mas eles tomaram uma atitude de levar o paralítico até Jesus. O que Jesus vai fazer na nossa vida? Nós não sabemos. O que Jesus vai fazer na vida das pessoas que estão enfermas? Nós não sabemos. Nós precisamos ter a atitude de trazer as pessoas até Cristo. E aí, irmãos, vem os obstáculos da vida. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. E aí, sim, não dava para entrar pela porta, não dava para passar pela janela. Agora tem uma coisa que eu vou falar de homem. O homem, quando ele quer fazer alguma coisa, irmão, ele faz. Se precisar se pendurar, ele se pendura. Se precisar subir na escada, ele sobe. Se precisar descer lá no fundo do poço para poder desentupir uma coisa, o homem desentope. Se ele pegar aquilo como missão, ele fica ali até dar o resultado. É difícil pegar o homem, achar o homem para fazer, mas depois que ele pega para fazer, você fica tranquilo que vai terminar o serviço. Por quê? Porque o homem se sente desafiado a solucionar aquele problema. Aqueles 4 homens estavam ali, já fizeram aquele grande esforço e decidiram o seguinte: nós não podemos sair daqui sem levar este homem à presença de Jesus. Não dá para passar pela janela nem pela porta. Aí eles olharam e falaram: dá para passar por cima, então vamos subir. E eles deram um jeito, que foi muito difícil, se a gente for parar para pensar, de levar o homem até o telhado, abrir o telhado e descer na corda aquele homem até a presença de Jesus. Irmãos, olha quantas atitudes difíceis aqueles homens tiveram que tomar. Situações de peso, de dificuldade, a dificuldade só foi aumentando, mas a atitude de não desistir é a que nós precisamos na nossa vida. Mesmo que você enfrente obstáculos, mesmo que você passe por dificuldades, entenda, você precisa persistir, você precisa insistir, você precisa querer ir adiante para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eles não pararam diante do obstáculo. E eu tenho certeza que todos vocês são homens e mulheres de atitude, porque senão vocês teriam parado diante do obstáculo, mas vocês estão aqui na presença de Jesus. E aí, veja a atitude de Jesus agora. Jesus estava pregando, tá? A primeira atitude de Jesus. Aí, Jesus, vendo-lhes a fé, ele viu a fé de quem? Dos 4 homens que levaram aquele paralítico até ele. Vendo-lhes a fé, porque eles tiveram tantas atitudes na direção certa, que Jesus viu a fé. E aí Jesus faz o que nós esperamos que ele faça. Ele diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus perdoou os pecados daquele paralítico? Para a salvação. Irmãos, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, ela sempre pregou exatamente isso. Jesus primeiro salva e depois Jesus cura. Entende? Ela não colocou essa ordem à toa, não. Primeiro Jesus Cristo salva, depois ele batiza com o Espírito Santo, depois cura e depois voltará para buscar a sua igreja. Por que ela coloca a salvação em primeiro lugar? Por que a primeira coisa é a salvação? Nos textos que ela escreveu, nas mensagens que ela pregava, ela repetiu isso algumas vezes, dizendo: se você está aqui para ser curado, primeiro você precisa entregar a sua vida para Jesus,
Porque Jesus, Ele não quer te curar para você voltar para o pecado. Ele quer te curar para a salvação. Ele quer te curar para que outras pessoas sejam alcançadas. Ela dizia que uma pessoa curada e que não quer servir a Cristo não serve para o reino de Deus. Então, primeiro, irmãos, Jesus, Ele salva a pessoa. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Então, a primeira atitude que Jesus tem em relação ao homem é o perdão dos pecados. Jesus toma essa atitude, e aí vem a falta de atitude ali, de manifestação pública, mas na mente. Olha o que a Bíblia diz aqui, o que eu falei no início. Estavam assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, no seu pensamento, dizendo: por que dizeste blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que em seu espírito assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? E Jesus estava falando assim: por que você está pensando isso? Por que você está pensando como que eu tenho poder para perdoar pecados? Por que você está com isso na sua mente? Irmãos, tinham 4 homens ali fazendo de tudo para que uma pessoa fosse salva. Tinha 4 homens ali fazendo de tudo para que o Senhor manifestasse. E o restante que estava ali na casa ouvindo Jesus, estava no seu pensamento, questionando aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm essa atitude no seu pensamento, de levar as coisas para o lado ruim, de levar as coisas para o lado mal, dizendo: quem é este para perdoar pecados? Questionando a autoridade de Jesus, questionando o poder de Jesus publicamente, não, só no pensamento, porque eles não tinham coragem de expressar isso diante das pessoas. Mas Jesus conhecia o pensamento deles, assim como Jesus conhece o nosso pensamento. Então observe aqui em que tipo de atitude nós estamos, em que tipo de atitude nós nos enquadramos. Jesus falou abertamente. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? É lógico que todas as duas coisas são difíceis. Tanto a questão de perdão de pecados, como a questão da cura divina, de levantar um paralítico. Isso é só Deus que pode fazer. É só Jesus que pode perdoar pecados. É só Jesus que pode levantar paralíticos. É só Jesus que pode curar. É só Jesus que pode salvar. É só Jesus que pode batizar com o Espírito Santo. É Jesus que voltará para nos buscar. Então a essência da mensagem estava ali. Mas só que aquelas pessoas não estavam prestando atenção. Irmãos, aquele homem que foi perdoado, Jesus então olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem foi curado na hora de toda a paralisia. Ele enrolou aquela maca, colocou nas costas e fez o que Jesus mandou. E saiu caminhando, e saiu andando no meio daquelas pessoas. As pessoas que não deram espaço para ele entrar na casa, abriram espaço para ele sair, porque eles estavam maravilhados com o milagre. O homem que foi descido pelo telhado, agora sai carregando a própria maca que o trouxe. Irmãos, o que é isso? Atitude de Jesus para com aqueles que o buscam. A atitude de Jesus é perdoar pecados. A atitude de Jesus é pregar a palavra. A atitude de Jesus é curar os enfermos. Irmãos, Jesus está aqui no meio de nós. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela nos diz: onde estiverem 2 ou 3 pessoas, disse Jesus, reunidas em meu nome, aí estou eu no meio delas. O mesmo Jesus que estava aqui, olha, em Cafarnaum, está aqui hoje em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. Está trabalhando nas nossas vidas, está agindo, está operando. E aí, irmãos, qual vai ser a nossa atitude?
A atitude daqueles homens, a atitude do paralítico ou a atitude daquelas pessoas que no seu pensamento ficavam só se perguntando: o que é isso? O que significa isso? Por que disso? Por que daquilo? Irmãos, a nossa atitude diante da presença de Deus precisa ser como Jesus falou: e viu-lhes a fé. Jesus precisa ver em nós fé, confiança nele. Jesus precisa ver em nós o desejo de estar na sua presença, o desejo de estar perto dele, o desejo de estar junto a ele. E hoje, aqui neste lugar, nós estamos com o mesmo desejo, com a mesma atitude de estarmos em torno do nome de Jesus, estarmos em torno da sua presença. E quando nós clamarmos a ele, quando nós buscarmos a ele daqui a alguns minutos e estivermos diante da presença dele em oração, creia que ele é poderoso para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, e nós podemos manter a esperança de que ele virá nos buscar. Isso, meus irmãos, não pode sair de nós. Nós não podemos ir para o lado da atitude mental de reprovação, da atitude mental de dizer: não, ele não pode perdoar pecados, não, ele não pode curar, não, ele não pode fazer, não, tem que ser o contrário. Nós temos que pensar: ele pode curar, ele pode salvar, ele pode batizar, ele pode libertar, ele pode abrir as portas, ele pode realizar. Essa é a nossa atitude mental. Irmãos, se nós sairmos da nossa casa sem um objetivo, nós vamos perder nosso tempo. Nós precisamos ter um objetivo para buscar a Deus. Então, aqueles homens saíram de casa com o seguinte objetivo: nós vamos levar este enfermo à presença de Jesus. Então, você trouxe o que para a presença de Deus? O que você vai apresentar para o Senhor? O que você vai colocar diante de Deus? Então, hoje é este dia que você tem essa atitude de colocar diante de Deus e crer que Ele vai te dar a resposta. E crer que Ele vai agir, e crer que Ele vai operar, e confiar que Ele está com as suas mãos estendidas. Essa é a nossa atitude. É uma atitude de fé, é uma atitude de busca, é uma atitude de confiança. E aqui, meus irmãos, é o segredo que o Senhor abençoa as pessoas. A atitude de fé, a atitude de confiança. Começa no pensamento e passa para as nossas ações. Se eu estou com o pensamento de que eu vim buscar o Senhor, e o Senhor vai nos abençoar. Da igreja de onde eu venho, irmão, sempre cantava os corinhos, né? Os corinhos sempre foi a marca registrada da nossa igreja. E tem um que as irmãs cantavam praticamente todo culto no lar, toda vez. É assim, ó: eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. E assim por diante. Você está entendendo, meus irmãos? Porque a atitude que você tem de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Eu observo o seguinte: esse pessoal que vem após nós, que são as seitas, eles querem desconstruir a fé. Eles querem desconstruir a nossa busca do Senhor, trazendo para nós a dúvida que estava na mente dos escribas. Os escribas duvidavam do perdão dos pecados. Os escribas duvidavam da divindade de Cristo. Os escribas duvidavam que Ele era o Filho de Deus. E nós não, irmãos, nós cremos que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra, e que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, e que Ele pode continuar operando da mesma forma que Ele operava lá atrás. Nós não vamos dizer assim, ó, a bênção de Deus foi só para quem viveu no passado. A bênção de Deus é para nós que estamos vivendo hoje. Então, essa atitude de fé, de você buscar ao Senhor, esperar em Deus, você vai receber. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou ministrar para os pastores um livro que fala da comunidade espiritual. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, numa igreja
onde quem opera é Deus, onde o centro é Deus. Quem cura a depressão é o Senhor Jesus Cristo. Quem cura as enfermidades é o Senhor Jesus Cristo. Quem levanta o caído é o Senhor Jesus Cristo. Então, esta essência de que na igreja, na reunião dos santos, na reunião da igreja, existe a operação do Senhor, existe palavra de Deus, existe manifestação do poder de Deus, continua sendo a mesma palavra, porque Jesus Cristo não mudou. Então nós precisamos, irmãos, abraçar esta fé, abraçar esta confiança e não desistir da nossa busca de Deus. Eu estou batendo na porta dele todo dia eu peço, todo dia eu busco, todo dia eu clamo e não recebi um monte de coisa ainda. Estou lá todo dia falando: nossa, Senhor, que negócio é esse aqui, ó? Mas por que, irmão? Porque essa é uma atitude, é um objetivo, é um clamor. É você e Deus, é você e o Senhor. Esta é a nossa atitude. Todos os dias nós comparecemos diante de Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diz a palavra de Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é assim: creia que o pastor tem poder e através dele você vai receber. Não. Creia que o bispo tem poder e através do bispo você vai receber. Creia que o apóstolo tem poder e através do apóstolo você vai receber. Não. Creia que Deus existe e que Ele vai responder. Entendeu? Ele vai operar, Ele vai agir. Irmãos, quando eu começo a falar, eu não quero parar, mas acabou o tempo. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, encha-nos de fé.